Nessa terça-feira, havia uma expectativa muito grande de que o governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema, estivesse em Brasília, um encontro com o presidente Bolsonaro para tratar justamente de um possível apoio entre o Zema, que foi reeleito lá em Minas Gerais, e também o presidente Bolsonaro, que tenta a reeleição, e claro, as eleições acontecem no dia 30 de outubro. O governador de Minas Gerais, então, anunciou hoje, dia 4, terça-feira, lá em Brasília, ao lado do presidente Bolsonaro, que o apoiará na eleição aí de segundo turno, né, a eleição presidencial. O presidente Bolsonaro tenta a reeleição contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na votação marcada, portanto, para o próximo dia 30. No primeiro turno, Bolsonaro ficou atrás de Lula. Romeu Zema foi reeleito em primeiro turno lá em Minas Gerais com 56,18% dos votos válidos. Anunciou aí, portanto, hoje de manhã, esse apoio ao atual chefe do Executivo, presidente Jair Messias Bolsonaro. Braga Neto, que também é candidato, que foi candidato, né, a vice do presidente Bolsonaro, ou que é, melhor dizendo, né, candidato a vice do presidente Jair Messias Bolsonaro, também participou aí desse encontro entre o presidente Bolsonaro e o Romeu Zema, né? E durante esse encontro, o Romeu Zema disse o seguinte, abre aspas, não podemos também deixar nesse momento de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário, afirmou Zema, né? Ou seja, ali ele não citou diretamente o Lula, mas nós sabemos que o adversário do presidente Bolsonaro nesse momento é exatamente ele, né? O Lula. E também o Zema declarou aí ter herdado uma tragédia, né, segundo ele, do governo petista de Fernando Pimentel em Minas Gerais, e que esse foi aí um dos motivos que o levou a Brasília, capital federal, para declarar aí apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro, né? E o presidente Bolsonaro também agradeceu aí a visita do Romeu Zema, né, agradeceu aí esse apoio do governador reeleito de Minas Gerais e disse o seguinte, né, abre aspas, sempre tivemos diálogo muito franco, nada tratado entre nós visava outros interesses a não ser o futuro do Estado e da nossa parte do Brasil. O governador Zema passou um breve filme do que foi a gestão do PT para seu estado. E podemos dizer a mesma coisa sobre o Brasil, disse aí, portanto, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Além dessas palavras, o presidente ainda completou dizendo o seguinte, né? Esse apoio do governador Zema é muito bem-vindo. É o segundo estado com o maior colégio eleitoral do Brasil e é decisivo. Só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à presidência da República. Agradeço aqui o apoio do Zema nesse momento. Mas do que bem-vindo, ele é essencial, ele é decisivo para a nossa reeleição. Muito obrigado, Zema, completou aí o presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente lembra que no primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições lá em Minas Gerais com 48,29% dos votos registrados aí para presidente da República, né? E o candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, obteve 43,60% dos votos. Simone Tebet, do MDB, teve 4,17% e Ciro Gomes teve 2,58%, né? Só na capital Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, o presidente Bolsonaro ganhou ali com 46,60% do eleitorado. Lula ficou com 42,53%. Então, lá, especificamente, dentro da capital, Belo Horizonte, o presidente Bolsonaro ganhou aí com uma vantagem à frente de Lula, né? Foram 46,60% dos votos válidos e Lula ficou com 42,53%.
2,53%. Tá, então, as informações para você. Agora sim, né, é oficial, Romeu Zema declara aí apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, ele que esteve em Brasília no período da manhã, anunciando aí esse apoio ao presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições.